noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Mais um dia da nossa campanha, 7º dia. 50% já foi, passamos um pouquinho. Agora é só ladeira abaixo, né? Até chegar ao meio a gente fica 5º dia, 6º dia. Agora a gente começa. Faltam 5, falta 4, falta 3. Isso nos dá um renovo no ânimo aí na nossa maratona. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidinho, né? Que o nosso tempo é em Gênesis, capítulo 41, versículos 41 e 42 é o que nós vamos ler. Noite quente, o verão finalmente chegou. Alegria de alguns, tristezas de outros, né? Mas graças a Deus. Gênesis 41, versículos 41 e 42. Diz o seguinte, fala assim: E Faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, Faraó tirou do seu dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai amado, nós te apresentamos agora, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Abra os nossos ouvidos, Pai, espirituais, para tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quiser falar. Entre no nosso coração. Usa-me, Pai, como instrumento, Senhor, para levar a sua palavra. Que nada venha de mim, Deus, mas que tudo venha de Ti, ó Senhor. Nós te damos graças, Pai, e te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Bom, 7º dia, hoje Deus quer falar conosco, Deus já falou conosco, né, sobre temas variados aí, e o que Deus tem para falar conosco hoje, o tema que eu escolhi hoje é: Deus mudará a sua sorte. No ano do renascimento, Deus nos fala que Ele mudará a nossa sorte. Confesso que eu fiquei meia receosa. Eu falei: Deus, vou pregar sobre sorte? Nunca vi ninguém falar sobre sorte na vida. Eu falei: nunca vi ninguém pregar sobre sorte, eu vou pregar sobre sorte. Mas é algo que Deus tem falado comigo aí ao longo do mês, porque quando chega novembro, a gente já começa a se preocupar qual vai ser a nossa pregação da campanha. A gente já começa a ficar ansioso, porque o Eduardo não fala qual é o tema, e todo mundo começa a ficar ansiado, pensando: o que eu vou pregar na campanha? E isso é algo que todas as vezes que eu pensava na campanha, vinha à minha mente. E Deus falou comigo sobre José. Este versículo que nós lemos agora, ele retrata assim o ápice da história de José. O momento, né, em que ele foi eleito, que ele foi escolhido por Faraó para ser o governador de todo o Egito, ficando, né, somente abaixo de Faraó. Faraó pôs ele acima de todas as pessoas, de todos os egípcios, e apenas, né, deixou que ele estivesse acima de José. E quando nós olhamos para essa situação, quando nós vemos isso, com certeza a gente pensa: José é um cara de sorte. Olhando para isso, fala assim: meu Deus, né, governador de uma nação, de uma terra, sendo estrangeiro numa terra, e ainda assim ele tornou-se governador dessa nação. E nós temos essa mania, né, vamos dizer assim, esse costume de atribuir sorte às coisas das quais a gente acha que é boa, que é agradável, que é legal. Às vezes olhamos assim e falamos: Maria tem sorte, porque casou com o cara rico. João teve sorte, porque passou no vestibular, passou no concurso público. Fulano teve sorte. Teve sorte por quê? Sei lá, ganhou, né, uma herança. E nós sempre atribuímos fatos bons, coisas boas na nossa vida à sorte. E, no entanto, hoje nós vamos ver um pouquinho que
a sorte que nós tanto desejamos, a sorte que Deus nos dá, a sorte que nos muda, ela é um pouco diferente da esperada. Todos nós conhecemos alguém a quem nós julgamos sortudos. E a verdade é que a gente atribui a sorte a algo místico, a algo mágico, um favor, na realidade, imerecido. Algo que, né, não foi merecido e que, de repente, nós acabamos ganhando. Mas, hoje nós vamos falar sobre o segredo para ser uma pessoa de sorte. E esse segredo nós vamos ver agora através da vida de José. Em meados de novembro, eu estava lendo um livro, e nesse livro ele tinha uma definição de sorte que chamou bastante a minha atenção. Ele dizia assim que a sorte, ela é o resultado de uma oportunidade somada a uma decisão e somada a uma atitude. E isso foi algo que, como eu falei, ele não saía isso da minha cabeça, que sorte é uma oportunidade que nós, né, decidimos ou não escolhê-la e com base nisso nós tomamos uma atitude. E quando nós refletimos aqui na vida de José, nós vamos observar que José, o segredo dele, com certeza, foi esses 3 itens, porque ele soube aproveitar as oportunidades, ele tomou decisões corretas e atitudes corretas que o levaram até aquele momento de ser governador. Talvez você pense assim, mas José, porque eu pensei, falei, não pode ser Salomão, né? Salomão teve sorte desde o princípio, porque José, ele teve sorte, mas até os 30 anos, se nós formos ver a história dele, José não teve uma boa vida. José, ele teve uma vida até que bem complicada, bastante complicada. Mas, assim como a vida de José, a nossa vida também, ela tem altos e baixos, ela também tem complicações, ela também passa por adversidades. E por esse motivo que eu creio que Deus escolheu esse personagem. Nós podemos ver aqui, relembrando, né, a história de José. Ele passou por muitas situações complicadas. Ele, primeiramente, né, foi vendido pelos seus irmãos. Já começou antes, na verdade, né? José, ele era o filho amado de Jacó. Ele era o filho predileto, vamos dizer assim, de Jacó. E isso fez com que os seus irmãos tivessem ciúmes dele. Isso fez com que despertasse nos seus irmãos a ira contra José, fazendo com que eles o vendessem como escravo para os ismaelitas. E esses ismaelitas, eles levaram José para o Egito, e lá eles venderam José como escravo para o capitão da guarda, que era chamado Potifar. E José, ele estava numa situação complicada, porque ele deixou de ser filho amado, querido, né, guardado pela sua casa, pela sua família, e passou a ser escravo. Uma situação completamente complicada. Com certeza José estava triste, frustrado, com saudades dos seus pais, com certeza com muita raiva dos seus irmãos pelo acontecido, longe num lugar distante, aonde ninguém, né, não conhecia ninguém, uma cultura completamente diferente. Então, José tinha todos os motivos para ser um péssimo escravo. Ele estava numa situação complicada, não ganhava para isso, né? Era obrigado a estar naquela situação. Então, ele tinha todos os motivos para ser um péssimo escravo. Mas, no entanto, a palavra fala que Potifar, ele começou a observar as boas atitudes de José. E a palavra diz assim que Potifar notou que tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José fazia, ele fazia com excelência. E isso chamou a atenção de Potifar, que fez, né, com que ele olhava 2 coisas. A palavra fala que ele via o bom trabalho, as boas atitudes de José, e ele também via a devoção que José tinha ao seu Deus. Então, essas 2 coisas fizeram com que com que Potifar, ele pegasse e tirasse José daquela posição de escravo e colocasse ele como administrador
das suas finanças. Potifar colocou José como administrador de toda a sua casa. Então José deixou daquela situação de escravo e passou a ser administrador da casa de Potifar. O que nós podemos observar? Que conclusão, que lição nós podemos tirar disso? Que mesmo num momento difícil, que mesmo numa situação de adversidade, numa situação complicada, José, ele ainda viu uma oportunidade. Ele viu a oportunidade de fazer algo excelente e acabou sendo promovido. Quem diria que havia um momento de ser promovido numa situação dessa? Mas José foi promovido. Ele passou a morar na casa de Potifar, a ter uma vida e condições com certeza muito melhores. Nós também, por vezes, desejamos uma vida melhor, nós desejamos ter um bom trabalho, nós desejamos um bom salário, desejamos coisas melhores e oportunidades melhores. Boa parte do nosso projeto de vida, nós relatamos para Deus quais são os nossos sonhos, quais são as coisas que nós desejamos, o futuro que nós queremos para a nossa vida. Mas por vezes, nós não estamos dispostos a pagar o preço, nós não estamos dispostos a fazer com excelência, nós não estamos dispostos a começar por baixo, a nos esforçarmos da maneira da maneira devida. Então, nós precisamos, assim como José, independente da situação que nós estejamos hoje, independente da forma que você está, você precisa buscar as oportunidades, porque há oportunidades, mesmo nos momentos ruins, há oportunidades mesmo nas situações mais complicadas. Quando eu preparava a palavra, eu lembrei de um filme que eu assisti faz muito tempo, o Eduardo gosta muito dele, que é Em Busca da Felicidade, e eu creio que boa parte de vocês já assistiram, e tem muitas lições legais nesse filme, ele ensina muita coisa pra gente, mas de todo o filme, a parte que mais me chamou a atenção é quando ele começa ele faz de tudo para conseguir fazer o estágio na empresa que ele deseja, ele passa muitas dificuldades para que isso aconteça, e ele é escolhido. Então assim, é aquele momento, eu fui escolhido, coisa maravilhosa, vou conseguir trabalhar na empresa, vou fazer o estágio, tenho chance de ficar lá. Até que o cara chega para ele e fala assim, mas o estágio é de graça. E ele estava numa situação assim, em que ele não podia deixar de receber um salário. Ele estava numa situação extremamente complicada para ficar lá trabalhando de graça. E não havia maneiras dele trabalhar nesse lugar de graça e ainda trabalhar em outro. E, no entanto, ele permaneceu. Passou o maior sufoco e continuou, fez o seu estágio de graça e, dando spoiler do filme para quem não assistiu, ele acaba conquistando o lugar. Ele conquista a vaga e torna-se um dos melhores corretores da empresa lá. Mas ele precisou pagar um preço. Ele precisou, tomar uma decisão, e uma decisão difícil. E às vezes, nós também precisamos tomar decisões difíceis. Precisamos abrir mão de coisas que é importante no momento para que a oportunidade, ou seja, para aproveitar uma oportunidade e ser abençoado por Deus. O que eu quero dizer com isso hoje? Que nós sempre, toda a oportunidade, toda a decisão que a gente toma, toda a decisão correta que a gente toma, ela sempre tem uma recompensa. Mas às vezes ela não vem de imediato. Mas sempre há uma recompensa quando a gente toma a decisão correta. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, aconteceu, sei lá, perdi o emprego, alguma coisa assim que você fala, meu Deus, está tão ruim. Mas às vezes aquele momento ruim, ele é a oportunidade para abrir novos horizontes para a sua vida. Talvez aquele emprego te impeça de chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue. Talvez o lugar onde você esteja, ele não seja o lugar que Deus quer para você. Então nós sempre temos que olhar com uma perspectiva diferente para as adversidades das nossas vidas e procurar uma boa oportunidade dela, assim como José
procurou. Amém? Um outro momento da vida de José, que eu quero falar agora, é quando ele passou a estar na casa de Faraó, de Potifar, e lá, como nós falamos antes, ele cuidava de toda a casa do capitão, cuidava de todos os bens dele, e diz a palavra também que José, além de ser inteligente, de ser excelente, era bonito. Então isso despertou os olhos, né? Chamou a atenção da mulher do Faraó. E ela começou a cobiçar a José e queria que José deitasse com ela. José teve a oportunidade, vamos dizer assim, de se deitar com a mulher do Faraó. Mas ele sabia que isso ia ferir os princípios de Deus. Ele sabia que era errado tomar essa atitude. No entanto, ele também poderia, né? Ele sabia que essa situação, ela poderia levá-lo para um lugar ruim. E conta a história que José se recusou a deitar-se com a esposa de Potifar. E ela preparou uma armadilha para ele, que o acabou levando para a prisão. Veja quando a gente olha a situação. José foi para a prisão por ter tomado a atitude correta, por ter agido com retidão, por ter tomado a decisão certa. José acabou na cadeia. Quando a gente olha para isso, a gente fala, injustiça. Não tem como, né? Está errado, como diz o nosso pastor, está errado, está errado, está errado. Então, está errado. Mas, quando a gente olha com um olhar diferente para essa situação, nós podemos observar que o quê? Que na prisão, José teve uma nova oportunidade. Foi na prisão que José conheceu o copeiro e o padeiro do rei. E foi através desse conhecimento, né? A história nos conta que tanto o copeiro quanto o padeiro haviam se indisposto com Faraó, e Faraó havia colocado eles na prisão. E isso, enquanto eles estavam lá, José, ele era quem guardava a prisão, porque a palavra também diz que José, ele foi para lá como prisioneiro, mas ele caiu nas graças do carcereiro e acabou coordenando, assim como ele fazia na casa de Potifar, ele acabou coordenando a cadeia. E lá ele conheceu esses dois, que durante o tempo que estiveram lá, tiveram 2 sonhos e ficaram aflitos com aquele sonho. E José interpretou os sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro, e esses sonhos, eles se tornaram realidade. E José faz uma ressalva quando o copeiro, ele sai da cadeia. Ele fala assim, lembra-te de mim. Lembra-se de mim aí, né, quando você estiver lá fora. E o tempo passa, José continua na cadeia, passa lá por uns momentos que não sabemos o quanto tempo foi. Mas, no entanto, chega um momento em que Faraó começa também a ter uns sonhos. E ninguém das pessoas que auxiliavam ele conseguia interpretá-lo. Aí, então, o Espírito Santo, creio eu, coloca na mente do copeiro, e o copeiro lembra-se de José, que estava lá na cadeia. E o que acontece? Acontece que Faraó, ele manda chamar José. E José, ele interpreta os sonhos de Faraó, conta, né, os sonhos do Faraó. E não só ele os interpreta, como ele também propõe soluções para aquela ocasião. Porque o sonho de Faraó falava, né, que aconteceriam lá 7 anos de abundância e 7 anos de seca, e Faraó questiona o que poderia ser feito, o que poderia ser feito, e ele apresenta soluções lá para o Faraó. Então, a mesma coisa, José, ele decidiu agir com retidão, ele decidiu não ferir os princípios de Deus, e ele foi, a princípio, para um lugar ruim. Ele foi, a princípio, né, injustamente colocado na cadeia. Mas este momento de estar na cadeia abriu uma oportunidade para ele. Porque se ele não estivesse lá naquele momento, talvez ele não tivesse conhecido o copeiro. E talvez ele não chegasse à condição de um dia estar na frente de Faraó.
Então, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando as coisas parecem estar complicadas, sempre há uma oportunidade. Deus, Ele sempre recompensa quando nós agimos com retidão. Ele sempre, nos recompensa, ainda que não no momento. Às vezes parece que no momento não é propício. Às vezes parece assim que está dando tudo errado nas nossas vidas. Às vezes parece que, meu Deus, eu realmente não tenho sorte. Mas não. Deus, Ele sempre tem e deseja que nós tenhamos uma boa vida. Deus sempre deseja que a gente cumpra a sua vontade. E a palavra fala que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que nós temos, para a gente concluir aqui? Qual que é o grande segredo para que nós sejamos um homem e uma mulher de sorte? Como a gente falou no primeiro, sorte ela não é um favor imerecido. Graça é favor imerecido, mas sorte não. Sorte depende de nós também. Depende de nós aproveitarmos as oportunidades. Depende de nós tomarmos as decisões de acordo com a palavra de Deus. E depende também de tomarmos atitudes que nos levem ao encontro da vontade do Pai. Então, se nós seguirmos esses 3 passos, com certeza nós seremos pessoas de sorte. Com certeza 2021 será o ano em que Deus vai mudar a nossa sorte. O ano em que Deus vai nos tirar da onde nós estamos, do momento difícil que nós passamos, e vai nos colocar, num momento melhor, num lugar melhor. José, ele podia ter sido escravo para sempre, mas ele soube aproveitar a oportunidade. Ele tomou a decisão correta, Ele não feriu os princípios de Deus. Ele não deixou de confiar no Senhor. Ele não traiu a Deus no momento de dificuldade, no momento, complicado da vida dele. E ainda assim, mesmo assim, ele foi abençoado. Quando nós olhamos para isso, paramos e pensamos, falamos assim, tá, mas a sorte, ela não é algo reservado somente para os cristãos. Da forma que eu falo, essa que dá a impressão. É claro que existem pessoas que não conhecem a Cristo e que, quando a gente olha, fala assim, são pessoas de sorte. São pessoas que sabem aproveitar as oportunidades da vida. São pessoas que sabem tomar decisões corretas. Também são pessoas que têm atitudes, boas atitudes para com aquela situação. Então, existem muitas pessoas, existem muitos cristãos, pessoas que não são cristãs e que também são pessoas de sorte. Mas nós, que somos cristãos, nós não estamos fadados a uma vida azarada. Então, nós precisamos, e nós temos tudo o que é preciso para sermos pessoas de sorte. Nós temos toda a condição, a plena condição de nos tornarmos pessoas sortudas, porque nós conhecemos a Deus, nós cremos num Deus do impossível, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com Ele. Então, não é aceitável para nós sermos cristãos azarados. E se assim nos achamos, e assim, que não venhamos a permanecer, que a partir de hoje a gente possa mudar as nossas atitudes, que a gente possa ver a sorte de uma forma diferente, não como algo mágico que algumas pessoas têm ou não. Minha mãe sempre falava uma frase que ela dizia assim: sorte é para quem tem, não é para quem quer. Isso não é verdade, porque nós, se quisermos sermos sortudos, se nós quisermos ser pessoas de sorte, basta que a gente mude a nossa postura, basta que a gente possa ter decisões diferentes, atitudes diferentes na presença de Deus, que a gente esteja dispostos a mudar os nossos planos para fazer a vontade de Deus. Basta que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, que aprenda a ouvir a voz de Deus e a cumprir a sua vontade. Amém? Então vamos nos colocar de pé,
fechar os nossos olhos. Vamos orar. Todas as vezes que o povo de Israel, ele deixou da presença de Deus, todas as vezes e que ele tomou rumos diferentes, que ele saiu da presença de Deus, que ele passou e abandonou a Deus, mas que ele se arrependeu, que ele decidiu mudar e voltar para Deus, Deus mudou a sua sorte. Nós sempre ouvimos falar, a Bíblia está repleta dessa frase: eu mudarei a sua sorte. Então, para que Deus possa mudar a nossa sorte a partir de hoje, Ele precisa que haja um arrependimento verdadeiro no nosso ser. Ele precisa que haja um desejo de mudança nas nossas vidas. Que nós estejamos dispostos a termos uma nova atitude. Que nós venhamos a alinhar os nossos caminhos com os caminhos de Deus, com o futuro, com o plano que Ele fez para nós. Deus, Ele desenhou para nós um caminho, Ele desenhou para nós um futuro. Ele deseja que nós façamos a sua vontade. Ele deseja que a gente percorra essa trajetória. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos desejar mudar as nossas vidas. Nós precisamos desejar que as nossas atitudes elas sejam diferentes. Nós precisamos mudar a nossa postura. Que nesse ano do renascimento, nós, a primeira coisa que ela venha a renascer, ela seja esse desejo de ter uma nova vida com Deus. Esse desejo de viver aquilo que nós nunca vivemos. Como o pastor Mike falou ontem, nós desejamos fazer coisas novas, nós desejamos viver coisas novas, mas para que as coisas novas elas aconteçam na nossa vida, nós precisamos ter atitudes novas, nós precisamos ter um novo olhar para as nossas vidas, um novo olhar para Cristo, um novo olhar para aquilo que Deus deseja para nós.